Ao contrário do que muita gente pode pensar, os cristãos, mesmo depois de salvos, ainda podem cair nas tentações e acabar sendo vencidos pelo pecado. E isso acontece porque, naturalmente, os seres humanos são servos do pecado. Romanos 3 vem nos dizer que todos os seres humanos pecaram e por isso estão afastados da glória de Deus. Diz ainda que não há ninguém que busque a Deus e que para os seres humanos, naturalmente, servir a Deus ou temer a Deus é algo inútil. Efésios 2 vem nos dizer que anteriormente nós éramos servos do pecado. E um servo só pode fazer aquilo que o seu senhor quer. Por isso que nós só conseguimos pecar. Romanos 8 ainda vem nos dizer também que aquele que vive segundo a carne tem a sua mente voltada para o que a carne quer. E a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Ela não se submete à lei de Deus e nem consegue fazê-lo. A boa notícia é que se nós nos entregarmos a Jesus, nós podemos finalmente ser livres dessa servidão do pecado. João 8 vem nos dizer que se nós conhecermos a verdade, então a verdade nos libertará. Mais na frente vem nos dizer que Jesus é essa verdade, que se nós conhecermos essa verdade, que é o Filho de Deus, então verdadeiramente nós seremos livres. Por mais que a nossa carne ainda queira fazer o que é errado, como também Romanos vem nos dizer, mas a nossa alma agora é livre do pecado e consegue fazer o que é certo. Afinal, naturalmente, nós não conseguimos fazer o que é certo e nem gostamos de fazer o que é certo. Apenas com Jesus é que nós temos essa condição. Filipenses 2,13 vem nos dizer que é Deus quem efetua em nós tanto o conseguir fazer o que é certo, como o gostar de fazer o que é certo. Se não for Deus em nossas vidas, nós não conseguimos nem gostar de fazer o que é certo, nem conseguir fazer o que é certo. Não, é que enquanto nós estivermos nessa caminhada com Jesus, tentando fazer o que é certo, Satanás vai ficar nos nossos ouvidos, ao derredor. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor buscando uma brecha para poder agir. Então ele vai ficar nos nossos ouvidos tentando nos acusar, tentando nos colocar para baixo, tentando nos dizer, nos fazer acreditar que Deus não nos ama, que Deus não está se agradando da gente, que nós nunca vamos conseguir fazer o que é certo e que, portanto, é melhor desistir. E vem nos acusar o tempo inteiro, nos lembrar das coisas erradas que a gente fez na vida. O que nós devemos fazer é repreender o mal e confiar totalmente em Deus. Confiar que Deus vai sim nos dar condições de fazer o que é certo. A Bíblia nos diz que com Jesus nós somos mais que vencedores e que no final de tudo esse acusador ele vai ser derrotado definitivamente. Então, como é que nós podemos vencer as tentações, vencer os vícios e não cair nesses pecados enquanto nós estivermos na nossa caminhada com Jesus? A primeira coisa que nós devemos fazer é nos entregar totalmente a Jesus e confiar no seu poder e confiar na sua palavra. A segunda coisa que nós podemos fazer é seguir o conselho de Tiago, pedir sabedoria a Deus para poder vencer essas provações, vencer essas lutas. Pedir sabedoria a Deus para conseguir achar os meios de vencer essas coisas e pedir forças a Deus para que a gente possa conseguir vencer essas coisas. Mas Tiago nos diz que aquele que pede, peça com fé, confiando que vai receber. Porque aquele que não pede com fé é semelhante às ondas que são levadas, que vão e vêm e que são levados por qualquer vento. Tiago ainda diz que essas pessoas não pensem que dessa forma vão receber alguma coisa do Senhor, pois elas são instáveis e têm a mente dividida. A terceira coisa que nós podemos fazer é seguir o conselho de Filipenses. Ocupar a mente da gente com tudo que for bom, com tudo que for correto, com tudo que for puro, com tudo que for de boa fama. Quando a gente começar a pensar nas coisas erradas, a gente deve tentar ocupar nossa mente com coisas boas, principalmente com a palavra de Deus. Procurar um hobby, procurar tentar fazer algo que ocupe a nossa mente para que a gente não venha dar chance aos nossos pensamentos para cair nos pecados. E por último, nós devemos seguir o conselho de 1 Tessalonicenses e de 1 aos Coríntios. Fugir de toda a aparência do mal. Fazer como José, que literalmente fugiu da esposa do seu senhor, quando essa queria fazer com que José caísse em pecado junto com ela. A Bíblia nos diz que quando você vê alguma coisa que possa querer te fazer cair de novo naquele pecado, naquela tentação, literalmente fuja.